Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Dando sequência à nossa playlist dos 10 melhores jogadores que eu vi jogar por posição, chegamos nos meias atacantes, os pontas de lança, os camisas 10 clássicos e alguns modernos também. E já adiantando que talvez você sinta falta de alguns nomes que jogaram nessa posição, mas se destacaram mais jogando abertos pelos lados. Provavelmente, alguns desses nomes estarão na lista dos pontas, beleza? Outros também podem estar na lista dos segundos atacantes, por fazerem a função do 10 com bola, jogando ao lado do 9 sem a posse. Aqui a gente vai realmente falar dessa função do 10 que joga por trás do centroavante, o meio atacante. Quais foram os principais representantes dessa posição que eu pude acompanhar? Sempre deixando claro que a lista é baseada na minha opinião pessoal e você pode deixar a sua nos comentários. Antes de mais nada, vamos fazer aquela menção a ótimos nomes que infelizmente não vão integrar nossa lista, mas que merecem ser citados. O holandês Wesley Sneijder, campeão da Tríplice Coroa com a Inter em 2010 e vice-campeão mundial no mesmo ano com a seleção holandesa. O alemão Mesut Ozil, ex-craque de Real Madrid e Arsenal, campeão do mundo em 2014. O luso-brasileiro Deco, ídolo e campeão europeu por Porto e Barcelona, jogou também no Chelsea e encerrou a carreira sendo campeão brasileiro pelo Fluminense. E o também brasileiro, esse que jogou pela nossa seleção, Juninho Pernambucano, o reizinho da colina, ídolo do Vasco e heptacampeão francês no Lyon, um dos maiores cobradores de falta na história. Em 10º lugar, o espanhol David Silva, ídolo do Manchester City, onde jogou por 10 anos e conquistou 14 títulos, entre eles 4 Premier Leagues. Ganhou até estátua no clube na despedida, quando se transferiu para a Real Sociedad, clube pelo qual se aposentou na última temporada aos 38 anos de idade. Revelado no Valência, da Espanha, Silva era dono de muita técnica, visão de jogo, qualidade nos dribles e nos passes. Foi campeão da Copa do Mundo em 2010 e da Euro em 2008 e 2012 pela seleção espanhola. Em nono, o italiano Alessandro Del Piero, considerado por muitos o maior ídolo da história da Juventus, e olha que muitos craques passaram por lá antes dele. Também é um dos maiores jogadores italianos de todos os tempos. Com a camisa bianconera, jogou por 19 anos e conquistou 16 títulos. Entre os principais, 6 campeonatos italianos da Série A e 1 da Série B, já que ele não deixou o clube depois do rebaixamento em 2006. E, é claro, a Champions League da temporada 95-96. Ponta de lança clássico, posição chamada na Itália de trequartista, Del Piero era um finalizador nato e especialista em bolas paradas, tendo marcado mais de 50 gols de falta na carreira. Ele não foi titular, mas também estava na Squadra Azzurra, que foi campeã mundial em 2006. Encerrou a carreira jogando na Austrália e depois na Índia, aos 39 anos. E falando de ponta de lança italiano, em oitavo, Francesco Totti, ídolo máximo da Roma, um dos maiores exemplos de fidelidade a um clube, o 10 e faixa só defendeu o clube da capital italiana em toda a sua carreira. Fato que lhe rendeu alguns recordes, como de maior artilheiro do campeonato italiano, vestindo a camisa de um só clube, e segundo maior artilheiro da história da liga, com 250 gols. Também é o jogador mais velho a marcar na Champions League, aos 37 anos. Totti não ergueu muitos títulos pela Roma. O maior deles foi o de campeão italiano na temporada 2000-2001, e foi o camisa 10 titular da seleção italiana campeã do mundo em 2006. O jogador também se notabilizou por ter recusado o Real Madrid quando ele fora escolhido para fazer parte do projeto galáctico. E, claro, por suas virtudes como atleta. Um camisa 10 artilheiro, técnico, ótimo nas finalizações de fora da área e com muita qualidade no último passe. Em sétimo, o belga Kevin De Bruyne. E aqui pode começar a corneta. Será que o De Bruyne é realmente melhor do que o Del Piero e que o Totti? O De Bruyne é um 10 moderno. Os italianos são 10 clássicos. Dificilmente Del Piero e Totti cumpririam tantas funções como De Bruyne no meio-campo, já que é um dos maiores meio-campistas da história da Premier League. Revelado no Genk da Bélgica, foi vendido muito jovem ao Chelsea, sem muitas chances foi emprestado ao Werder Bremen da Alemanha e começou a se destacar muito no Wolfsburg na temporada 14-15.
foi escolhido o melhor jogador daquela Bundesliga, onde foi vice-campeão. Na mesma temporada, foi campeão da Copa da Alemanha e se transferiu para o Manchester City no ano seguinte. Transformado de um winger num 10 moderno, que joga atacando os meios espaços, a principal característica do De Bruyne é a incrível capacidade de servir os companheiros com assistências. Dinâmico, ele se move por todo o campo, é capaz de pensar o jogo, mesmo conduzindo a bola em velocidade. Já são 9 temporadas pelos Citizens e 14 títulos. Seriam 15 se ele não tivesse sido cortado da lista para o Mundial de Clubes de 2023 por lesão, ano em que ele ganhou a tríplice coroa. Foram 5 títulos da Premier League, uma Champions e um terceiro lugar de Copa do Mundo com sua seleção em 2018. Em sexto, o argentino Juan Román Riquelme, simplesmente o maior ídolo da história do Boca Juniors e o maior jogador da história da Libertadores. Feitos gigantes, principalmente considerando que Maradona vestiu a 10 chinese, inclusive de quem Riquelme herdou o número. E é claro, além do próprio Maradona, Pelé jogou diversas edições de Libertadores e venceu 2. Riquelme venceu 3, em 2000, 2001 e 2007. Poderia ter ficado para vencer também em 2003, mas ele já tinha se transferido para o Barcelona. Na Catalunha, não foi tão bem quanto se esperava, mas no Villarreal jogou muita bola, liderando o clube ao terceiro lugar de La Liga em 2005 e às semifinais da Champions League em 2006. Acabou perdendo pênalti nas semifinais diante do Arsenal, que significou a eliminação do Submarino Amarelo, mas nada que diminua o fato dele ter sido o grande nome da campanha surpreendente do então estreante na competição. Retornou ao Boca para vencer a Liberta de 2007 por empréstimo, mas rapidamente foi comprado em definitivo. Ficou no clube até 2014, inclusive jogando mais uma final continental em 2012, quando perdeu para o Corinthians. Encerrou a carreira no Argentino Juniors e hoje é presidente do Boca Juniors, clube em que ninguém brilhou mais que ele, com 11 títulos. Na seleção, não teve uma grande trajetória. Jogou a Copa de 2006, quando era o principal nome da equipe, mas não teve grandes atuações. Vice da Copa América em 2007 e campeão olímpico em 2008. Ele acabou renunciando seu lugar na seleção após desentendimentos com o técnico Diego Maradona. E aí, quando o Maradona deixou o cargo após a Copa de 2010, Riquelme se colocou à disposição para retornar à seleção, mas nunca mais foi convocado. Um enganche clássico argentino, Riquelme era dono de dribles curtos desconcertantes, extrema qualidade na bola parada e decisivo em finais de campeonato. Em quinto, o brasileiro Alex, talvez o jogador mais injustiçado na seleção brasileira por nunca ter jogado uma Copa do Mundo, mas que foi um ídolo gigante em 4 clubes. O Coritiba, clube do coração, onde começou e encerrou a carreira. O Palmeiras, onde em 3 passagens ganhou 4 títulos, entre eles a primeira Libertadores do clube. O Cruzeiro, onde foi o grande craque do Brasileirão em 2003, o primeiro da era dos pontos corridos. E o Fenerbahçe, da Turquia, clube em que ele conquistou 6 títulos e possui até estátua na frente do estádio. 10, clássico do futebol brasileiro, tem números de atacante na carreira. Foram mais de 450 gols marcados e a participação em 2 ciclos de Copa do Mundo. Em 2002, cortado na penúltima lista, sob a justificativa de Felipão, que não precisava mais observá-lo e que estaria testando jovens para fechar o grupo, o que teoricamente garantiria o Alex na lista final. E em 2006, o próprio Alex conta que Parreira pensava num funcionamento tático que não privilegiava as virtudes técnicas do jogador, que acabou perdendo espaço, mesmo sendo campeão e capitão da Copa América de 2004. Em quarto, mais um brasileiro, Rivaldo. Na minha opinião, o melhor camisa 10 da seleção brasileira após Pelé em Copas. Jogou 2 grandes Copas do Mundo, em 98, quando foi vice-campeão, e em 2002, com o título mundial, dividindo e para alguns até superando em ambas as Copas a condição de protagonista com o Ronaldo. Melhor jogador do mundo em 99, quando atuava pelo Barcelona. Na verdade, eu nunca vi o Rivaldo brilhando em clubes tanto quanto eu vi pela seleção. Eu não consegui vendo brilhar, por exemplo, no Palmeiras, no início da década de 90. E depois da Copa de 2002, ele se transferiu para o Milan, onde foi reserva, mas ganhou a Champions em 2002 e 2003. Chegou como grande craque ao Cruzeiro em 2004, mas rapidamente se despediu da Raposa para jogar bem por 3 anos no Olympiacos da Grécia.
acabou jogando ainda no AEK e no Bunyodkor, até vir para uma rápida passagem pelo São Paulo em 2011. Ainda jogou no futebol de Angola, antes de encerrar a carreira no São Caetano e depois no Mojimirim, clube onde foi presidente e chegou a jogar até mesmo com o seu filho. A personalidade introspectiva e a extensão da carreira por muitos anos após o auge acabam fazendo com que ele não tenha um tamanho e uma lembrança imediata quando se fala dos grandes nomes da minha geração. Mas Rivaldo, pelo pouco que eu vi do grande Rivaldo, ainda consegui ver o grande craque que ele foi por quase 10 anos de carreira. Ele acabou se aposentando oficialmente em 2014, aos 41 anos. Em terceiro, mais um brasileiro, Kaká, um dos jovens testados na penúltima lista de Felipão e que foi à Copa do Mundo em detrimento de Alex. Revelado no São Paulo um ano antes de ser campeão do mundo no Japão pela seleção como reserva. Se transferiu para o Milan, o grande clube de sua vida, em 2003. Em 6 anos, conquistou 5 títulos. A melhor temporada da carreira foi 2006-2007. Campeão europeu, artilheiro da Champions, bola de ouro e melhor do mundo pela FIFA. Kaká ainda jogou as Copas de 2006 e 2010. Jogou 4 temporadas no Real Madrid, onde sofreu com muitas lesões. Retornou ao Milan, ao São Paulo e encerrou a carreira no Orlando City dos Estados Unidos. Kaká teve um dos auges de carreira mais impressionantes entre os camisas 10 que eu vi jogar. A principal característica dele era seu arranque com a bola e em velocidade, sendo considerado sempre um jogador objetivo e letal nos contra-ataques. Em segundo, o espanhol Andrés Iniesta. Eu sei que você sentiu a falta dele quando eu citei o Xavi no vídeo anterior, dos maiores camisas 8. E é verdade que o Iniesta também podia ser um camisa 8 do 4-3-3, que tem um 5 e 2 8. Foi assim que eles jogaram por mais tempo no Barcelona. Mas ele, por característica, foi muito mais um camisa 10 na prática, né? Muito mais ofensivo, seu eterno companheiro de Barça e seleção espanhola. Ele chegou a jogar algumas vezes, especialmente na seleção, aberto pela esquerda de um 4-2-3-1. Iniesta desfilou seu talento por 16 anos no Barça, onde conquistou 32 títulos, entre os mais importantes deles, 9 La Ligas e 4 Champions Leagues. Também venceu as Euros de 2008 e 2012 e a Copa do Mundo de 2010, essa última marcando o gol do título na prorrogação da final contra a Holanda. Foi indicado para o time do ano da FIFA 9 vezes e terceiro colocado da escolha de melhor jogador do mundo em 2010 e 2012. Nesse último ano, também foi eleito o melhor jogador da UEFA. Iniesta é um meia de grandes dribles, excelentes passes e muita visão de jogo. Mais um que pode ser considerado um 10 moderno, e que inclusive ainda está em atividade. Ele deixou o Barça em 2018 e jogou 5 temporadas no Vissel Kobe do Japão. Atualmente defende o Emirates Club dos Emirados Árabes aos 39 anos. E em primeiríssimo lugar, o francês Zinedine Zidane, o mais clássico de todos os camisas 10. Extremamente elegante com a bola nos pés, dotado de muita técnica, controle de bola, domínios incríveis, passes de primeira, finalizações de primeira, inclusive com a perna esquerda, como por exemplo no seu maravilhoso gol da final da Champions de 2002 pelo Real Madrid. Enfim, o Zidane era um grande gênio do meio-campo. É difícil acreditar que a Copa do Mundo de 2006 foi o último ato de sua carreira, considerando que ele foi o melhor jogador da competição, fazendo um mata-mata espetacular. Sua exibição nas quartas de final contra o Brasil é, para muitos da minha geração, a melhor atuação individual que vimos em Copas do Mundo. E para a geração SofaScore, que vai procurar quantos gols ele fez no jogo, a atuação dele nem sempre se traduz em gols, em assistências, né, em estatísticas, em números. Vocês precisam assistir mais jogos, né, menos dados, para poder conseguir apreciar jogadores como Zidane. Eu, infelizmente, só consegui pegar os últimos 4 anos da carreira do Zizou. Ele que fez parte dos Galácticos do Real Madrid, depois de brilhar na Juventus, e ultrapassou o Michel Platini como o maior jogador francês de todos os tempos. 2 gols na final da Copa do Mundo de 98, quando foi campeão. Marcou o gol de cavadinha no Buffon abrindo o placar na Copa do Mundo de 2006, quando ele foi vice. Foi marcado pela cabeçada no Materazzi, onde ele foi expulso, passou ao lado da taça. Até para agredir, o cara foi elegante, usou a cabeça, não os punhos. Ele que também foi campeão da Euro
de 2000, melhor jogador do mundo em 98, 2000 e 2003, e se quiséssemos elevar ainda mais o tamanho dele para o futebol, ainda falaremos de seus feitos como treinador, quando ele ganhou, entre outros títulos, 3 Champions Leagues em seus primeiros 3 anos de carreira pelo Real Madrid. O Zizou é um dos maiores craques que eu tive o prazer de ver jogar, e entre os camisa 10, com certeza, o maior de todos. E é isso, galera, esses foram os 10 melhores meias atacantes que eu vi jogar. No próximo vídeo, vamos listar os pontas direitas e pontas esquerdas. E você pode deixar a sua opinião nos comentários, fazendo sua lista dessa posição e das outras que a gente já fez. Essa playlist está muito legal, tá acabando, faltam apenas mais 3 episódios, então fica ligado, se inscreve para não perder, deixa o like antes de sair, se puder também dar uma moral no clube de membros, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!